quando eu aceito as leis de Deus, os mandamentos, os ensinamentos do Senhor Jesus. Bom dia a todos, mais uma vez aqui do Templo de Salomão, nesta manhã de domingo, que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, para que juntos, meditando na sua palavra, venhamos entender a sua boa, perfeita e agradável vontade e sejamos aprovados como obreiros, servos do Deus Altíssimo. Deixe-me fazer uma oração. Meu Pai, nosso Pai, obrigado por esta manhã de domingo. Eu peço que o Senhor abençoe essa nossa meditação no livro de Gálatas e que o Senhor venha nos ensinar e de alguma forma esse obreiro, obreira, colaborador venha a ser fortalecido. Abençoe, meu Pai, as pessoas que vão estar durante todo o dia hoje na Tua casa, te buscando, de forma que todos tenham uma experiência pessoal contigo. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. No livro de Gálatas, capítulo 3, a gente parou no versículo 5. Vamos então estudar do versículo 6 ao 12, quando diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Repare que na época de Abraão não havia as leis, não havia os mandamentos, não havia os profetas, nem os evangelhos. Claro, Abraão foi antes de tudo, mas ele foi justificado pela fé, e isso lhe foi imputado como justiça, está escrito. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Mas que fé? A fé obediente, a fé sacrificial. Abraão não tinha as leis que Deus veio a dar ao seu povo através de Moisés. Abraão não recebeu revelações como eu e você temos recebido através dos evangelhos, por meio do Senhor Jesus, dos seus apóstolos e da sua igreja. Mas Abraão creu. Ele creu nesse Deus, ele creu no Deus, o Todo-Poderoso, o único, verdadeiro e eterno Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. E todos que são da fé são filhos de Abraão. Quando nós somos da fé, quer dizer, dessa fé obediente, dessa fé sacrificial, dessa fé onde você se sujeita a renunciar às suas vontades, às suas manias, os seus costumes, às suas tradições, para fazer a vontade de Deus, a exemplo de Abraão, que abriu mão das suas tradições, dos seus desejos, dos seus sonhos pessoais, para obedecer à ordem de Deus que disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele permitiu ser guiado por Deus, ele se tornou amigo de Deus. Quando Deus o chamou, ele não era amigo, mas se tornou amigo quando ele passou a obedecê-lo. E quando nós cremos desta forma, está aqui, ó, os que são da fé são filhos de Abraão. Só os que são da fé. Só os que são da fé. Que fé? A fé obediente, a fé sacrificial. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Quer dizer, Deus anunciou a Abraão o Evangelho, que viria a acontecer, que por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, porque através dele viria o povo hebreu, pelo qual viria o Messias, o Salvador Jesus, que veio e que morreu e ressuscitou por nós, ascendeu aos céus, mas enviou o Espírito Santo para que nos revelasse essa fé. A mesma fé que foi revelada a Abraão tem sido revelada também a mim e a você, que cremos. E por isso, duas coisas: obedecemos e sacrificamos. Veja, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, através da semente de Abraão. São benditas todas as famílias da terra que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Você está vendo? Quando a gente crê em Deus de forma prática, não teórica, de forma bíblica, não de forma teológica ou religiosa, mas de forma obediente e sacrificial, nós somos abençoados como o crente Abraão. Assim como Abraão foi abençoado, nós também somos abençoados.
as 7 bênçãos que Deus proferiu a Abraão, está sobre todo verdadeiro crente. Esse crente aqui não é evangélico não, tá, gente? Esse crente aqui não é católico não é espírita não. Esse crente aqui não é judeu, não é muçulmano. Esse crente é o obediente à palavra de Deus, à ordem, à direção, aquele que sacrifica. Todos aqueles, ele volta a enfatizar, todos aqueles, sem exceção, seja brasileiro, seja americano, seja europeu, africano, seja asiático, seja pobre, rico, todo aquele, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Somos malditos. O ser humano é maldito se está abaixo a lei, diz aqui, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quer dizer, Deus nos deu a lei depois ao seu povo no Monte Sinai, um povo que era indisciplinado, um povo que era rebelde, um povo que era ingrato. Ele deu para que aquelas pessoas pudessem se moldar e saber o que fazer para viver a fé abraâmica, já que eles não haviam herdado essa educação, eles não haviam herdado essa fé no sentido de sacrificar. Eles criam em Deus, mas lá no Egito eles serviram a outros deuses e por isso foram escravizados por 430 anos, como Deus inclusive já havia profetizado, Deus já havia anunciado, melhor dizendo, ao próprio Abraão, que ele se multiplicaria e que a sua descendência seria escrava, humilhada por 430 anos, e então Deus deu a lei. Mas a lei não justifica. Ninguém é justificado por obras, nós somos justificados pela fé. Mas e as obras? A fé sem obras é morta. Veja, a fé sem obras, não é obras sem fé. Quer dizer, primeiro eu creio e depois eu obedeço. Primeiro eu creio e depois eu sacrifico. Primeiro eu creio, então eu obedeço. Primeiro eu creio, então eu me sujeito. É uma revelação, a fé é uma revelação, né? Como o Bispo Macedo costuma nos ensinar e sempre falar, somos bem-aventurados porque a nós nos foi revelado essa fé bíblica, essa fé sacrificial, essa fé inteligente. Quando a pessoa rejeita essa fé obediente à palavra, sacrificial, essa pessoa, ainda que ela tenha conhecimento, teoria, ela é vazia, ela é fria, ela é fraca, ela é indefinida, porque a lei, os costumes, as tradições, a obra em si, ela requer a fé. Sem a fé, sem a certeza que é uma revelação de Deus para cada um, essa pessoa se torna morta. Está aqui, ó, porque o justo viverá pela fé. É pela fé que nós vivemos. Não é pelo que vemos, não é pelo que ouvimos, não é pelo que sentimos. É pelo que está escrito, é pelo que Deus revelou. É pelo sacrifício, é pela obediência, é pela renúncia. Eu sei o que está escrito, preste atenção. Eu aprendi, eu sou um obreiro, né? Você é um colaborador. Nós somos servos de Deus, muito bem. Mas se eu não vivo essa fé, se eu não pratico, eu morro. Você morre, todos morremos. Mas quando obedecemos, então nós vivemos. Por isso ele diz assim, olha, ora, versículo 12, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Quer dizer, a lei por si, ela não salva, mas quando eu a obedeço, quando eu aceito as leis de Deus, os mandamentos, os ensinamentos do Senhor Jesus, que inclusive ele disse, eu não vim cancelar a lei, eu vim cumprir com a lei, eu vim viver essa fé. Mas também Jesus falou de 2 mandamentos, se cumpre toda a lei, que é amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, e ao próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Quer dizer, Jesus estava enfatizando que não basta eu só saber, não basta só eu anunciar, eu tenho que viver esta fé. E quando eu vivo amando a Deus, como ele mencionou, e amando ao próximo como a mim mesmo, então
há salvação, por elas viverás. A lei de Deus, as leis de Deus nos disciplina, nos orienta, nos exorta. As leis de Deus, elas nos libertam. As leis de Deus, elas produzem fé quando da nossa parte há disposição em obedecer e sacrificar. Não esqueça disso. Invista na sua fé. O que o Espírito Santo deixa claro aqui é o título, lembra? A lei da fé. Por isso que está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus está falando com você, obreiro. Você que tem desdenhado, desprezado, sabe, a sua fé. Sabe as experiências que você teve com a sua fé no início? Foram maravilhosas. Essa fé está aí e cabe você valorizá-la e protegê-la e usá-la, porque é como um músculo. Quanto mais você usar esta fé, mais essa fé forte será e mais usado você também será por Deus. Bem, vamos parar por aqui a nossa meditação e que semana que vem daremos continuidade ao versículo 13 em adiante. Que vocês tenham uma excelente reunião aí com o seu pastor, o seu bispo, na catedral, na igreja, e que a sua semana seja abençoada em todos os sentidos. Deus é contigo e nós também. Até o próximo domingo.